Teve aqui duas questões na prova azul, que foram questões basicamente mesmo de interpretação de texto, né? A questão 20 e a questão 21. A questão 20 é aquela questão que fala sobre a tortura no Brasil. Questão facílima, uma questão de interpretação de texto, cujo gabarito seria a letra B de bola. O texto destaca a questão da tortura no país, apontando que a existência da lei não basta como garantia de justiça para as vítimas e testemunhas dos casos de tortura, ou seja, fazendo uma interpretação exatamente do que ele pontua no texto da questão. E essa, a de baixo, né, a questão 21, é a questão que fala sobre democracia, né? O texto 1 diz o seguinte: a ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que será consequência na vida de toda a coletividade. Texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre os órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Tá? Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade por letra B de bola, fornecerem informações que fomentam o debate político na esfera pública, ok? Passando aqui outras questões, vocês observam que na prova teve questão aqui de Chernobyl, né? Essa questão aqui o pessoal da geografia vai comentar daqui a pouco, talvez, né? Você tem aqui, essa é uma questão que não é de sociologia, tá? Fui eu que fiz o gabarito dela, mas não é de sociologia de forma nenhuma, que é a questão do texto do Antony Giddens, prova azul, questão número 27. É aquela que fala sobre as crianças, né? E o processo de socialização que as crianças acabam sendo, acabam internalizando, né? O texto é o seguinte: um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização, né? Dois dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e natureza das notícias exibidas na televisão, um texto aí do Antony Giddens no livro Sociologia. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Aí a gente ficou numa dúvida, né, entre o gabarito letra A e o gabarito letra C de casa. Marcamos o gabarito letra C de casa porque interiorizam padrões de comportamento a partir da TV, tá ok? E papéis sociais com menor visão crítica, ou seja, exatamente a ideia da criança não é ter toda uma visão crítica que alguém com a maturidade da idade vai adquirindo nesse convívio social, nesse processo de socialização. Uma questão que, em linhas gerais, você poderia matar, né, pela ideia do Durkheim e os processos de socialização de Durkheim. Então é isso, basicamente são essas questões que eu queria comentar, tá ok? Achei, com todo respeito, uma prova muito complicada e muito ambígua em relação a alguns itens, não todos. Teve um misto de itens muito fáceis com itens não muito fáceis, e agora tiveram alguns itens aqui de interpretação e que o aluno tinha que ter alguma habilidade na área de psicologia, enfim, né, para interpretar alguns itens aqui na prova do Enem 2011. Achei uma prova boa, apesar dessa ambiguidade, uma prova difícil, não tão fácil, não tão simples como a gente estava esperando, tá? E eu, sinceramente, continuo defendendo meu argumento para a redação de amanhã, né? Movimentos sociais, tá? A partir da utilização dos meios de comunicação em massa, a partir da utilização das redes sociais como forma de trabalhar a ideia da liberdade, da democracia, nesses países do Oriente Médio, no caso também do Norte da África, esses debates aqui no Brasil, esses debates agora na crítica ao sistema financeiro norte-americano que se desenvolveram lá em Nova York, enfim.
Continuo acreditando que esse vai ser o tema da redação de amanhã. Amanhã, prova de redação, prova de matemática e prova de linguagens e suas tecnologias. Eu desejo a vocês uma boa prova, tá? Não se preocupem com essa coisa do se eu não acertei muito agora, ou meu Deus. Calma, mantenham a tranquilidade. Amanhã é a prova decisiva por conta da redação. Façam uma redação serena. Não deixem a redação para o último momento, porque isso pode dar problema, tá ok? E é isso. Espero que a gente tenha contribuído um pouco aí, né? Durante as aulas, durante os nossos debates, para que vocês possam ter feito aqui uma boa prova no Enem, tá bom? Um beijo, um abraço a todos. Fiquem